E esse é um fenômeno que a gente tem visto recentemente, que é esse boom dessas igrejas neopentecostais. A gente tem visto, aqui no bairro eu consigo falar pra você, moro aqui há mais de 30 anos, né, nascido e criado. Eu sabia contar certinho todas as igrejas do bairro. Essa aqui é a igreja batista, ali é a igreja... Hoje é incontável. Incontável. Só daqui até o shopping deve ter 4, 5 igrejas novas e que são muito recentes. Como é que a gente explica esse surgimento de tantas igrejas neopentecostais aqui no Brasil, tendo em consideração talvez o que diria aí o poeta que a gente tá vivendo esse século, entre aspas, da putaria? Como é que a gente explica essa dicotomia, assim? Já diria o poeta. Cara, eu vou dizer o seguinte, a gente vive um anarcocapitalismo de igrejas. E Palavras fortes, hein? E é por isso que as coisas são assim. Não é uma crítica necessariamente, eu acho que é melhor assim do que não ser, do que ser diferente, né? Mas gera esse efeito colateral. Você tem essas igrejas que abrem à vontade de quem quiser. Se o senhor quiser abrir uma igreja neste momento, é só você ir no cartório e abrir o CNPJ. Ninguém vai lhe impedir. Agora, deveriam impedir? Realmente não, porque você está quebrando liberdade religiosa. Agora o Estado vai dizer se você pode abrir uma igreja ou não? Não é o Estado que tem que dizer isso. Nem, o Lutero brigou por isso aí, Brigou por isso, para nos dar liberdade religiosa. Então, qualquer pessoa pode abrir uma igreja ao seu bel prazer. Isso faz com que tanto pessoas bem intencionadas quanto mal intencionadas abram igrejas. Tanto pessoas que acreditam que igreja pode ser uma forma de lucro, como isso é uma coisa muito antiga, Paulo já escreve sobre isso. Então não é uma coisa do século XX, XXI. No século I, Paulo estava dizendo, tem alguns entre vocês que acham que a fé é fonte de lucro. E Paulo já está condenando isso, né, já daquele período. Então há pessoas mal intencionadas que querem fazer da fé isso. A gente bem intencionada está querendo levar o evangelho, criar uma microcomunidade ali em volta. Agora, é importante que a gente entenda o seguinte. O protestantismo é uma força descentralizada de fé. Então, não existe um papa no protestantismo. Cada nova igreja é uma nova comunidade independente e autogovernada. Então, a existência de muitas igrejas no protestantismo, várias comunidades diferentes, não é um demérito, não é uma coisa que é um efeito colateral negativo do protestantismo. Mas é parte do que é o protestantismo. É a liberdade de livre reunião, de autogoverno como comunidades locais, dentro dessa grande família de fé. Então, eu sou de uma igreja batista, eu tenho amigos presbiterianos, amigos assembleianos, amigos de vários outros tipos de comunidade. Prego nas igrejas deles, eles pregam nas minhas igrejas como um grande corpo em que eu não mando em ninguém é autoridade sobre mim, as igrejas são autogovernadas, têm nomes diferentes, teologias diferentes, mas se interpretam como parte de uma grande força descentralizada de fé única, de família única, não é? Em que a gente tem relacionamentos interreligiosos, intereclesiásticos, mesmo dentro do mesmo protestantismo. Claro que existem estruturas diferentes de igreja, mas existe esse corpo muito poderoso, que é muito diferente, por exemplo, do catolicismo. Que você vai ter uma única autoridade sobre várias comunidades. Então, aqui é católica, ali também é católica e é uma igreja só, não é? O protestantismo se interpreta do mesmo jeito, como uma igreja só, mas sem uma força institucional só. São forças institucionais separadas e mais orgânicas. Então, quando eu brinco que a gente tem um anarcocapitalismo de igrejas, isso é verdade. Não existe nenhuma força que nos coordene. Cada um pode começar a sua igreja na hora que quiser. Mas, claro, existe também uma competição nesse sentido, em que você vai chegar na igreja e vai dizer, rapaz, cara, isso só tá pedindo dinheiro, não fala nada, esse negócio parece meio charlatão, eu vou embora. E ali aquilo vai minguar o futuro. Não é? E aí você chega em outra comunidade, que aquilo é mais saudável, você conta a pregação fiel, um pastor respeitável, contas abertas para as pessoas saberem como tudo funciona. Não, aqui parece ser um lugar que a palavra é ensinada. E você vai... Essas igrejas vão sobrevivendo, minguando ou existindo pelo poder de convencimento das pessoas estarem ali. Mas você acha que culturalmente dá pra gente explicar por que parece que tá tão popular assim? Por que as pessoas estão... Porque é muito louco, porque, tipo, sem sacanagem, aqui perto de casa tem umas 5 vertentes diferentes. Você tem a igreja do rock and roll aqui atrás, a galera se cola, os caras tudo tatuado, com roupa de rock. Aí tem o pessoalzinho mais tradicional, mulherão, cabelo longo, saia no pé. Como é que explica tá tão popular? Porque tá muito popular. Por um lado, eu acho que isso é uma coisa boa. Eu acho que existe sem juízo de valor. Não. Por um lado, eu acredito que é parte desse interesse religioso que se expande cada vez mais. E se expandindo cada vez mais em um país tão livre como o Brasil, é muito possível você ter essas aberturas de igrejas com estilos diferentes. Então você dá um bom exemplo, tem a igreja dos caras tatuados que toca rock and roll, tem a igreja da senhorinha que quer um culto mais tranquilo, você tem tipos de igreja com vertentes teológicas um pouquinho mais diferentes, e isso é uma coisa muito boa. Você tem possibilidades. Ora, eu quero poder expressar a minha fé, e se eu posso expressar a minha fé em um ambiente um pouco mais parecido com a minha personalidade, para mim parece uma coisa muito, muito legal que exista, né? Por outro lado, isso também faz parte do fato de que o brasileiro ele é muito crédulo
A gente ainda acredita muito nesse negócio do coronel, do cara que fala em nome de Deus, e que eu sinto arrepio na espinha, logo deve ser do Senhor. E isso faz com que algumas pessoas consigam muito poder por meio da religião. Aquela coisa meio livro de Eli, né? A religião é uma força muito poderosa. E como força muito poderosa, muitas pessoas sabem identificar isso. E procuram nesse tipo de ambiente um jeito de criar ali o seu local, o seu ganha-pão. Além disso, é muito cacique para pouco índio no Brasil, né? Todo mundo quer coordenar alguma coisa, mandar alguma coisa, chefiar alguma coisa e começar um ambiente religioso, às vezes é uma coisa muito, muito atrativa a lideranças narcisistas, as pessoas que querem muito serem vistas e ouvidas, não é? Isso pode explicar também parte do processo. Mas eu gosto também de olhar para a via positiva da coisa. Tem várias vias negativas, mas a positiva é que realmente acredito que o Brasil, por ser um país muito religioso, com muita liberdade religiosa, abre muito espaço para essas manifestações de fé cada vez mais populares. Ao invés de ter 70 igrejas num bairro, se você tivesse uma igreja só, 2 igrejas só, elas seriam muito grandes. Ia ter essa galera toda concentradas lá. Então o que é que você tem? Comunidades menores, onde o pastoreio é até mais fácil, você tem acesso ao pastor. O brasileiro valoriza muito isso. Você ter acesso ao seu pastor, o zap, todo membro da minha igreja tem meu zap. Então qualquer membro da igreja pode mandar um zap pra mim, falar, eu converso e tal. Tenho acesso a todo mundo, mas somos 300 pessoas lá no interior, lá na periferia do Ceará. Você vai numa igreja de 5 mil pessoas, de 10 mil pessoas, você não tem como acessar o seu pastor. Tem toda uma estrutura de cuidado. O brasileiro, ele geralmente prefere igrejas menores do que essas mega igrejas. E acho que também tem uma questão do discurso. Eu sou católico. Sim. E, estudei em escola católica, criei primeira comunhão, crisma, fiz todo esse processo aí, boa parte ao longo da minha vida. E acho que uma coisa que eu vejo, só que eu tenho muito amigo evangélico, minha mãe frequenta igrejas evangélicas, e é uma coisa muito louca que eu vejo, que é um discurso, perdão da palavra que eu vou usar aqui, é muito mais legal um culto do que uma missa. É uma experiência muito mais divertida. A missa parece que você precisa cumprir, ele é literalmente um martírio às vezes, assim. É demorado, aquele sistema de som horroroso das igrejas. Às vezes é um padre velho, que às vezes o cara já mal tá conseguindo falar direito, você precisa se esforçar pra ouvir. Os próprios cânticos que eles cantam são aquelas músicas de 60, 70 anos. Você vai às vezes num culto, você tem um pastor mais jovem, um sistema de som melhor, uma acústica melhor, um discurso muito mais ligado com a realidade, de pautas mais modernas, louvores. Então, acho que a experiência, ela é muito mais atrativa, é muito mais fácil de você se conectar com o que tá rolando ali, né? Não sei se é uma percepção... Não, mas é verdade. O protestantismo, ele tem esse aspecto encarnacional, que a gente chama, muito mais vistoso. Então, a gente se adapta melhor ao ambiente cultural que nós estamos. Isso é muito mais natural do estilo do próprio protestantismo. Por não ser high church, por ser low church. Ou seja, não é essas igrejas mais ritualísticas. O catolicismo é muito ritualístico. Nossa, a linguagem que você usa é perfeita. É um martírio. É uma via crucis. A missa não é pra ser legal. Não é pra ser divertida. Não é pra ser uma boa experiência. É pra ser uma reprodução do sacrifício de Jesus. Então, existe uma visão extremamente ritualística. Você pensa no que a gente falando de missa nova, já é isso. Mas se você olhar para grupos mais tradicionais do catolicismo, pensa numa missa tridentina, ou mesmo num rito grego, você vai ter um processo com muito ritual. E o ritual faz parte do núcleo do que é a missa. Nossa, acho que foi em Paris, eu vi uma missa que o padre rezava a missa de costas em latim. Missa tridentina, provavelmente. Pô, mas preciso nem falar que é um convite pra você ir embora, né? Você dá 5 minutos ali, né? Se você não estiver muito interessado naquilo. O protestantismo, por outro lado, não acredita nesse excesso de ritualística como parte do processo de se aproximar de Deus. De comunicar quem Deus é. A gente é um culto centrado na Eucaristia e na palavra. Então a gente canta a Deus, a gente ora a Deus, a gente come da mesa do Senhor, né, o pão e o vinho, a gente ouve a pregação do Evangelho e é muito simples. Até a nossa arquitetura é muito simples. Né? Você pensa na própria arquitetura católica, a própria arquitetura comunica essa ritualística. Os prédios protestantes, por mais que em outros países tenham mais dinheiro, sejam mais vistosos, mas até os nossos prédios são menos ritualísticos. Né? Você tem um prédio para você se abrigar, e é isso. É para proteger da chuva, guardar as coisas e é isso. Né? Não é um prédio que faz parte do processo de cultuar. Não é? Então, assim, essa comunicação, essa percepção é muito real, porque a gente não entende essa ritualística como parte do que é o culto. Há algum nível de ritual, obviamente, né? A ceia é um ritual, o batismo é um ritual, mas o culto por si só é um ambiente de comunhão e de comunicação. A reforma nos voltou a isso, somos um povo da palavra. Então é tudo em torno da palavra, em torno do sentido oral, do discurso. E essa conexão com a realidade é muito poderosa também, porque a própria pregação não é uma ritualística. A pregação é realmente uma comunicação, para que você possa aplicar essa verdade
a sua vida e entender melhor Deus e como viver para Deus. E aí você tem uma pauta mais moderna, porque eu tô no mundo moderno. Eu não tô resolvendo problemas do século XVII, eu tô resolvendo problemas de agora. Como é que eu vivo a vida agora para Deus? E aí tem esse processo muito mais atrativo nesse sentido. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Iago Martins. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado e vou deixar um outro corte que você também vai gostar. Valeu.